também a luz. Veja que o Senhor Jesus, ele afirma, ele não diz, olha, procurem aí ver se vocês se tornam luz. Ele já afirma, vós sois a luz do mundo. Vós quem? Os seus discípulos, os seus seguidores. O cristão é a luz do mundo. E isso, vejam bem, irmãos, não é uma opção. Jesus está fazendo uma afirmação. O crente não pode se diminuir a ponto de dizer assim, eu sou crente, mas não sou perfeito. De fato, nós não somos perfeitos. Mas nós não podemos dizer, eu não sou perfeito, então eu não sou luz, ou eu não sou perfeito, então eu não sou sal. Não. Você, por ser cristão, já deve entender que é sal, já deve entender que é luz. Por que você é luz? O que significa isso? Ser luz, o significado de luz é abrangente nas Escrituras. Ele traz o significado de conhecimento, a respeito da verdade. Ele traz o significado de luz no sentido de mudança realmente de vida, de testemunho de vida. Ele traz o significado de que quando você chega em um ambiente que é trevas, as trevas têm que se dissipar e você que é a luz vai brilhar naquele lugar. Só que esse brilho não é o brilho do aparecer, não é o brilho de se aparecer não para as pessoas, não. É o brilho da santidade. É o brilho de que alguém ali foi revestido pela graça de Deus, de algo que trouxe diferença quando ele chega. E é isso que deve ser entendido aqui. Se você é luz, ele agora vai dizer uma característica importante. Olha, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então, olha, assim como uma cidade que é edificada em uma colina, não se pode esconder. Quando você vai numa cidade que fica num alto e tem aquela vista bonita, e você chega num determinado lugar e a vista assim, é aquela vista bonita, panorâmica. Experimentei um pouco dessa situação. Eu fui ali no Parque dos Falcões, aí lá tem um mirante, e eu subi lá e é uma vista linda, da paisagem assim, de tudo que está ao redor aqui da cidade. E aí eu fiquei imaginando, aí a gente de fato vislumbra, a criação de Deus e acha bonito e glorifica a Deus. Então, de fato, nenhuma cidade ela pode ser escondida se ela está edificada num alto, num monte. Nem também, ele vai dizer, se acende uma candeia, um candeeiro, para colocar debaixo do alqueire, debaixo de um cesto. Não se pode. Mas no velador, num lugar alto. Naquele tempo do Novo Testamento, as casas não tinham energia elétrica como nós temos hoje, e naquele tempo existia um negócio chamado de velador, que era uma espécie de candelabro, de uma coisa que ficava assim na porta. Não sei se vocês já assistiram aqueles filmes de época, e aí tinha uma coisa bem no alto assim, sobressaindo da parede, ali era o velador onde se colocava o candeeiro, para iluminar todo o ambiente. E as casas daquele tempo todas agiam dessa maneira, existia esse tipo de coisa do velador, E ele diz que o velador, quando era colocado lá no velador, alumia a todos os que se encontram na casa. Se isso não acontecesse, todo mundo ficaria no escuro, nas trevas. Mas quando se coloca a luz no velador, no alto lá, toda a casa ficava iluminada e todo mundo que estava naquela casa ficava iluminado e todo mundo ficava visível. Então a luz, ela vem exatamente para tirar essa escuridão que há no mundo que nós vivemos. O mundo que vivemos está nas trevas. Então ele coloca aqui esse contraste muito interessante de luz e trevas. Embora ele não fale aí das trevas, mas ele fala que é a importância da luz, quando chega. Vocês percebem esse linguajar no Evangelho de João? No texto que nós lemos, João 3, veja quando ele usa a questão da luz, como eu digo, como é importante a questão da luz nas Escrituras, Veja, nenhuma das partes do texto que nós lemos, João 3, a partir do versículo 19,
ele vai inserir a questão da palavra luz, dizendo assim: olha, o julgamento é este, olha o julgamento, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, o que é que ele faz? Ele aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Está vendo? Então vejam, a luz ela tem esse papel importantíssimo. Significa que se alguém está próximo da luz, buscando a luz, essa pessoa está buscando a verdade, está buscando viver de acordo com a vontade de Deus. Mas se a pessoa não quer a luz, aborrece a luz, e aqui entendendo esse contexto de luz sendo o próprio Cristo, né, que é a verdade, Jesus é a luz do mundo também, João 8,12 ele disse, né, eu sou a luz do mundo. Aí só que Jesus complementa dizendo, quem me segue não andará em trevas. Quem segue a Jesus não andará em trevas. Por isso que a afirmação é essa, a temática é esta: o cristão é a luz do mundo. Porque o cristão é o seguidor da luz que é Cristo. Então você não pode negar essa condição. O crente, isso para ele é inegável. Eu não posso negar que Cristo, sendo a luz, eu como cristão, seguidor de Cristo, tenho que ser luz. Entende agora a diferença? Não é uma questão opcional, não é uma questão de dizer assim, olha, eu sou crente, mas não chego nem perto de ser a luz. Não, não tem isso. Todo crente, do menor ao maior, do mais novo ao mais antigo, todos são luz, porque estão em Cristo. Lembrando isso, essa luz que nós somos não é mérito nosso, não partiu de nós. Essa luz que nós agora somos é porque Cristo está em nós. E Cristo sendo luz, e você sendo de Cristo, você agora é luz no Senhor. Esse é o ponto fundamental para que você entenda por que você é luz do mundo. Porque Cristo já deve estar e estar em nosso coração, em nossa alma. Fomos convertidos ao Senhor. Por isso que somos chamados filhos de Deus, porque cremos no seu nome e porque nos tornamos então luz para o mundo. Então, a primeira coisa que a gente deve entender com relação ao cristão ser a luz do mundo é esta: somos a luz do mundo porque somos salvos, convertidos por Jesus, que é a luz. Somos a luz do mundo porque Cristo está em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele também nos traz esse significado importante. Se temos o Espírito em nós, temos que ser luz de fato para o mundo. E a luz significa que onde você chegar, ela tem que brilhar. Ela precisa se expandir. Não se pode pegar a luz e colocar debaixo do alqueire, de um cesto, até mesmo porque se assim o fizer, você perde o propósito da luz. Então, se um crente se esconder, se um crente ficar com vergonha de afirmar a sua fé, de testemunhar da sua fé na sociedade, isso na verdade é vergonhoso, porque não se pode esconder a luz debaixo de um cesto, de um alqueire. Se você foi feito luz no Senhor, é para brilhar, irmãos. Só que esse brilho, veja como ele adiante diz assim, que assim brilhe também a vossa luz. Brilhe também a vossa luz. Aonde que essa luz tem que brilhar? Diante dos homens. Ou seja, na sociedade, neste mundo que a gente está vivendo. É aqui mesmo que a gente tem que brilhar. Não é? A gente não precisa fazer uma viagem, eu vou para outro país, para outro mundo, para outra cidade, para poder brilhar como luz. Não. O seu brilhar é exatamente aqui, nesta cidade que você reside. Você foi salvo pela graça, alcançou essa graça, você agora é luz no Senhor, brilhe.
Não deixe essa luz se apagar, não. Não seja aquela vela que já está se apagando, já está no restinho, não. Seja uma luz brilhante diante dos homens. Porque quando essa luz brilhar diante dos homens, aí vem outro aspecto importante do porquê o cristão é a luz do mundo. O cristão é a luz do mundo para que os homens vejam e glorifiquem a Deus. Pois é esse o propósito, ele diz, para que vejam as vossas boas obras. Então, quem é cristão e portanto, é a luz do mundo, naturalmente se espera que pratique boas obras. Evangelizar é uma boa obra. Levar a palavra de Deus às pessoas que estão nas trevas, levar a luz para quem está nas trevas, é uma boa obra. Fazer tantas outras coisas boas que podemos fazer é importante, sim, como crentes que somos. Só que isso que fazemos como boa obra não é para nos aparecer, não é para a gente se apresentar como, olha aí, eu sou um crente vistoso, todo mundo está me vendo, porque eu estou fazendo aqui isso, aquilo e aquilo outro. Não. Mas é importante sim que se vejam o que você como crente está fazendo ou está vivendo como luz que é, para que através dessa visão que as pessoas terão de você como crente, e o nome de Deus esteja sendo glorificado. Quando ele diz, olha, faço você como luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, ele está exatamente mostrando que nós não temos que ter uma vida cristã estagnada, parada, sem desenvolver nada, sem fazer nada. Ah, já sou crente. A gente não pode ser o crente preguiçoso, né? Até mesmo porque a palavra de Deus diz, olha, não sejais remissos, não sejais preguiçosos, mas temos que ser dinâmicos, atuantes, em todo o tempo. Por quê? Porque a luz, ela não pode parar de brilhar, e você, como é luz do mundo, não pode ficar esquecendo disso. O esquecimento de que se é luz é como se fosse o esconder que o texto está falando. A negligência espiritual que há na vida de muitas pessoas é uma demonstração de que é como se a pessoa quisesse esconder que é luz. E nós não podemos fazer isso. Não se pode, diz o texto sagrado, acender uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto, de um alqueire. Não. Não se pode ser luz para o mundo e correr ao contrário, fazer o contrário disso. Não brilhar, não fazer aquilo que tem que ser feito, não viver como deve ser vivido. Não se pode fazer isso. E se porventura alguém assim tentar fazê-lo, não vai ser bom para a pessoa. É ruim demais quando você é e quer negar aquilo que é. Vou dar dois exemplos bíblicos disso. Jonas. O Senhor chama Jonas e diz, Jonas, vai lá e prega em Nínive. Aí Jonas, agindo humanamente, carnalmente, diz assim, não, eu não vou pregar para esse povo é duro, esse povo é difícil, não merece. Aí Jonas faz o quê? Foge, vai lá, vai para o navio, se esconde no navio. Adiantou Jonas fazer isso? Não adiantou. O Senhor foi lá, fez um rebuliço danado, tempestade, o barco quase vira, quase naufraga, lança Jonas no mar, vem uma baleia, pega Jonas, um grande peixe, né? Entenda como quiser. Tem gente que não gosta que fale que é baleia, um grande peixe, não é? Tanto faz. A baleia é um grande peixe, né? Vai lá, engole Jonas, Jonas volta lá para a praia, Deus faz tudo isso, e aí depois o que é que acontece? Jonas vai e prega em Nínive. E o que acontece? O povo se converte. Então veja, o propósito de Deus para com a vida de Jonatas foi cumprido. Então, se Deus tem e como tem propósito, né, na vida de cada um de nós, porque nós somos luz no Senhor, se somos luz no Senhor, e a palavra dele está dizendo que como luz devemos brilhar diante dos homens, nós não podemos fazer o contrário, irmãos. Não podemos retroceder, não podemos voltar atrás. Ah, eu vou voltar às práticas do passado. Ah, eu tenho umas amizades ali que não é muito boa não, mas eu vou lá de novo. Não, você é luz.
Quando se você é convertido, você dissipa as trevas. Aí se as más amizades que existiam outrora, agora não tem mais sentido. Se você tinha um relacionamento tóxico, ruim, com alguém, que quando estava nas trevas, se você é luz agora, isso tem que mudar. Ah, mas a pessoa não mudou, mas você mudou. É você que tem que dar o testemunho. A pessoa tem que ver em você essa mudança, ainda que ela não mude. Mas ele vem a dizer, rapaz, fulano mudou mesmo. Porque em tempos atrás era assim, assim. Porque senão não faz sentido, não é? Porque vejam como acontece por vezes, e a gente fica até lamentando isso, pessoas dizerem assim, fulano diz que é crente, mas olha, faz isso de errado, faz aquilo outro, está todo mundo assim para apontar. E aí é lamentável e triste quando você vê pessoas dizendo, olha, é crente, mas olha, é crente, mas olhe que é assim, aí é horrível isso. Mas quando alguém diz assim, não, fulano de fato é crente, eu o conheço, eu posso até não ser da fé dele, eu posso até não entender como é que funciona isso, eu não acredito como ele acredita, mas ele é crente. Por quê? Pelas vossas obras diante dos homens, as boas obras, as atitudes, as falas, a maneira, o comportamento, tudo isso é uma demonstração, vai demonstrar que a pessoa está na luz ou não. Por isso que a coisa vai muito mais a séria, muito mais profunda do que simplesmente uma coisa superficial. Não é uma coisa aparente não, irmãos. Algo profundo. Jesus, pregando este sermão, ele está tratando de coisas espirituais. Ainda que esteja falando de coisas visíveis, né? A luz, o sal, mas ele está tratando de coisas espirituais. Ele está falando exatamente daquilo que diz respeito à característica de um crente, de um cristão, que ele mesmo, Jesus, veio salvar. Por isso que ele teve a autoridade de chegar assim diante dos seus discípulos e dizer, vós sois a luz do mundo, vós sois, porque se vocês não forem, não vão brilhar, se não forem, não vão ter relevância nenhuma neste mundo, que é exatamente o que acontece quando a pessoa afirma ser crente, mas vive como se não fosse, nas trevas, não tem relevância nenhuma. Vai falar para alguém, a pessoa vai falar, que nada, você é crente, nada, você faz isso, faz aquilo, que nada, você não dá testemunho. Então, é tão simples, irmãos. Se é cristão, se nasceu de novo, seja a luz do mundo, dê testemunho, viva diferente, até mesmo porque, diante dos homens, quando você viver como luz, eles vão, diz a palavra de Deus, eles vão ver isso, vão ver as vossas boas obras e vão fazer o quê? Glorificar o vosso Pai. Vão reconhecer, olha, Deus existe, olha como Deus mudou o coração daquele homem, olha como Deus mudou o coração daquela mulher, olha como eles estão diferentes hoje. Talvez até ajam diferente como agiram os fariseus dos tempos de Jesus, com inveja, com ódio, né? E por verem a sua mudança também, podem querer até matar você, podem querer até tirar você, extinguir você, porque diz a palavra de Deus que o homem mau, conforme nós vimos lá em João, ele não quer a luz, ele não quer saber da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. As suas obras que são feitas, né, pelo mundo, das ações malignas, eles não querem então que sejam arguidas as suas obras. Então, eles mantêm, né, aquela postura incrédula, má, de não querer saber da verdade, de não querer saber da luz. É a atitude comum neste mundo em que vivemos. Mas isso não nos cabe. O que nos cabe é ser luz. O que nos cabe é vibrar com essa verdade maravilhosa, glorificar a Deus com as nossas vidas. E o mundo vai ver e vai ter que glorificar a Deus também. Porque a palavra de Deus diz que
Quando Jesus estiver voltando, ou voltar, e todo olho verá, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então ninguém vai escapar dessa realidade. E quão maravilhoso será quando Jesus voltando, recolher todos o seu povo, toda essa gente que é luz no Senhor, para estar com Ele na eternidade. E que nós estejamos, irmãos, interessados sim, nessa condição que é importante para nós. Se já estamos a viver, irmãos, conforme diz a palavra aqui nesta manhã, como luz do mundo, que Deus continue abençoando a sua vida. Se porventura nós temos esquecido disso, se porventura nós fomos acesos, porque recebemos o Evangelho e agora somos luz do mundo, mas se porventura a gente, em algum momento da nossa vida, a gente tentou esconder isso, que Deus nos livre, que não escondamos essa luz debaixo de um alqueire, mas estejamos a iluminar, para que alcancemos todas as pessoas que estiver ao nosso redor. Que a nossa língua seja de acordo com aquilo que temos aprendido. Eu lembro-me daquela situação de Pedro, quando foi para negar Jesus, ele tentou de todo jeito, se esconder. Não adiantou. As pessoas disseram: você é um deles. Ele: não sou. Você fala como ele. É luz, não tem como esconder. Apesar do erro de Pedro, do pecado dele, de querer negar a Jesus como uma prova ali que o Senhor fez, mas depois esse homem foi transformado e de fato continuou sendo a luz do mundo. Pedro foi a luz para o mundo, pregador do Evangelho, foi o primeiro pregador ali depois do Pentecostes, um dos pais da igreja que começou a pregar o Evangelho, e no seu primeiro sermão, mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor. O mesmo Pedro, que outrora cometeu o pecado, mas foi salvo pela graça, arrependeu-se do seu pecado e se firmou. E aí Pedro continuou sendo a luz do mundo. É inegável, irmãos. Ainda que por um deslize aconteça de errar, de negar, mas é luz. E como luz que o crente ele não vai sossegar. Se porventura cometer um erro, um pecado, ele não vai sossegar. O crente ele não se satisfaz em pecar. O crente não tem alegria no pecado. Muito pelo contrário. O crente se alegra quando se arrepende. O crente sente-se leve quando confessa o seu pecado. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Aqueles que confessam e deixam, alcançam misericórdia do Senhor. Por quê? Porque é luz. Porque a luz age assim. Sem a luz do Senhor, ninguém consegue agir dessa maneira. Sem a luz do Senhor, você não se arrepende dos pecados. Sem a luz do Senhor, você não confessa pecados. Vimos lá no texto que também lemos em 1 João, como é que ele descreve a luz, Ele diz assim, que Deus, ele diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Nosso Deus é luz. Olha que grande responsabilidade nossa. Nós também somos luz. Porque o nosso Deus, o nosso Senhor, o Deus Pai, o Deus Filho, Jesus Cristo, afirmou aqui para nós: vós sois a luz do mundo. Deus é luz e nele não há trevas. Aí o texto continua, olha, se dissermos, nós aqui, que mantemos comunhão com Ele, um Deus que é luz, e porventura andarmos nas trevas, nós estamos mentindo. Como é que eu digo que sou luz, que Deus é luz? Se Deus é luz e eu sou luz, eu estou em comunhão com Ele. Então não tem nada a ver de eu manter uma vida nas trevas. Porque se eu disser que tenho comunhão com Deus, que sou luz e estou andando nas trevas,
eu estou mentindo e não estou praticando a verdade. Agora, o texto continua: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, aí sim, olha, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está vendo, irmãos? Que verdade prática, objetiva. E se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós, não. Está vendo? Não se trata de ser perfeito, que nós não somos perfeitos. Se alguém disser, não, agora eu sou crente e sou perfeito, não peco, é mentiroso, diz a Bíblia. Se negarmos que pecamos, a gente mente, a gente é pecador mesmo. Só que na condição de pecador remido pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, conforme ele disse, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de quê? De toda injustiça. Então você está enquadrado aí, eu estou enquadrado aqui. Somos todos pecadores, sim, mas também confessamos o nosso pecado, porque como luz que somos, nós não nos desejamos viver nas trevas. Nós não nos satisfazemos em viver nas trevas, jamais. Um crente não pode dizer que tem comunhão com Deus e viver nas trevas, porque se disser isso, ele está mentindo. E não é crente, não. É um religioso, é um farsante, é aquela pessoa que vai dizer no final dos tempos, quando Jesus voltar, Senhor, em teu nome eu fiz isso e aquilo. E Jesus disse, mas eu não conheço você. Apartai-vos de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. O que é praticar iniquidade? Viver nas trevas. Então, quando as pessoas vivem nas trevas, ainda que com a boca dizendo que é crente, que é cristão, que é filho de Deus, é mentiroso. A Bíblia está dizendo isso. É mentiroso. Não tem comunhão coisa nenhuma. Deus não tem comunhão com alguém que verdadeiramente não seja luz. Tem que ser luz. Então, o cristão que é a luz do mundo, ele desfruta da verdadeira comunhão com Deus. Caso contrário, não terá. A luz da vida não será sobre essas pessoas. E essa figura da luz, essa metáfora da luz, ela é presente em toda a Escritura, do Antigo ao Novo Testamento. Isaías, profeta Isaías, já falava dessa realidade de ser luz. Isaías 60, olha como ele afirma, dizendo assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Está vendo, irmãos? As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Então o profeta Isaías, já falando a respeito da glória da Nova Jerusalém, já apontando para essa condição de ser luz, veja, antes mesmo de Jesus ter vindo ao mundo, ele já anunciava. O profeta Isaías, que é o evangelista, né, do Antigo Testamento, como nós já estudamos. Então, somos luz, irmãos. Somos, então vivamos como luz. Se estamos na luz, demos testemunho disso. Que a palavra do Senhor Deus esteja de fato fazendo efeito em nossos corações, em nossas almas, para que essa luz do Senhor continue a brilhar em nossos corações, a fazer toda a diferença em nós, a fim de que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Porque assim sendo, irmãos, faremos diferença onde quer que nós estejamos. Faremos diferença em tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que agirmos, da forma como agimos,
temos que ser luz em todos os aspectos da nossa vida. Você é luz, você não é, alguém que foi testado, né, e dizendo assim, olha, eu vou testar. Se der certo, tudo bem. Se não, não. Você já não dava certo mesmo. Eu dava. Só estamos aqui dando certo, digamos assim, porque a luz veio. Jesus veio ao mundo. Nos salvou, nos tornou seus filhos. Por isso que ele diz lá em João 12, ele veio para o que era seu, os judeus, mas muitos não receberam, não. Mas a todos, quanto receberam, ele deu o poder de ser feito filhos de Deus. Quem é? Aos que creem no seu nome. Você já crê, eu já creio, então somos filhos de Deus, somos luz do mundo e, como tal, temos que dar resposta a este mundo. Não se enveredar pelo caminho do mundo, não se deixar levar pelas vidas do mundo, nem pelas falas do mundo. É impressionante como isso é uma coisa tão impregnado no coração do homem, por isso que João Calvino lá atrás disse, olha, o ser humano é depravado totalmente, e é mesmo. A inclinação natural de nosso coração é pecar. Por isso que muitas vezes, por vezes, você acaba se deixando levar por uma sutileza do mundo que se aproxima de você com uma conversinha, né? E aí você acaba cedendo. Mas estejam atentos, somos luz, por isso que a palavra de Deus vigie e ore em todo o tempo, vigie e ore sem cessar. Por quê? Porque a tendência natural, sem essa vigilância e essa oração, é pecar, é cair. Por isso que a advertência da palavra é esta. Ora, se nós afirmamos que temos comunhão com Deus, mas temos comunhão com trevas, a gente está mentindo. E mantemos... como é que a gente vai manter comunhão com Deus vivendo nas trevas? Não tem cabimento. Então, é água e óleo, não se une. Não se une. Então, quando eu sou crente, por isso que a gente tem que entender, irmãos, que a vida cristã não é uma vida de regras, de regrinhas. Faça isso ou não faça aquilo. Não. Por exemplo, eu não tenho que aqui dizer, olha, irmãs, as irmãs têm que vestir determinadas roupas para dizer que é crente. Os irmãos têm que ser assim para dizer que... Não, não é. Vida cristã não é isso. A vossa luz tem que brilhar. Você foi alcançado pela graça de Deus, você já tem que brilhar como tal. Então, não é preciso eu estar dizendo que você tem que vestir ou não vestir. Você tem, como luz, tem que dizer, a roupa que eu visto glorifica a Deus, a roupa que eu visto é decente, está dentro da ordem da decência necessária. É você que tem que autoavaliar isso, como crente que é. E vir louvar a Deus, glorificar a Deus, testemunhar de Deus. Outra coisa, tem gente que fica muito preocupado com o exterior, né? Essa questão, mas o mais importante de tudo é o coração. Como anda o coração, a intenção do coração. Porque se a intenção do coração não for a glória de Deus, pode fazer o que for aí, não vai dar em nada. Veja o que diz o apóstolo Paulo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. O texto diz que nossas obras têm que ser para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, o nosso Deus que está nos céus. Então vejam, combina você dizer, olha, eu vou fazer isso aqui, não vai ofender ninguém. Não tem isso, você tem que dizer assim, o que eu estou fazendo glorifica a Deus, ou é um prazer meu, meramente meu, carnal, da minha carne, da minha vontade. Eu gosto, eu vou fazer. Glorifica a Deus. A pergunta é esta: você não tem que fazer a coisa só por prazer carnal, você tem que fazer a coisa para a glória de Deus. E o simples comer, o apóstolo Paulo diz, comer, beber, é para a glória de Deus. Por isso que a gente tem que se policiar nesse sentido. Por isso que eu já disse aqui, a gente já até discutiu algumas vezes sobre essa questão de beber isso, beber aquilo. A questão não é essa, a questão é fazer isto
glorifica a Deus? Esse é o ponto-chave. Respondendo essa pergunta, você vai agir de maneira, se você é cristão, como luz. Então não vai ser uma imposição minha, nem da igreja. Não, é uma questão de relacionamento pessoal com Deus. Vou mais além. Cantar determinadas... o que é que tem? Não faz mal a ninguém. Sim, glorifica a Deus. Essa é a pergunta. Esse é o crivo. Se eu glorifico a Deus através daquelas atitudes que eu estou tomando, daquilo que eu estou ouvindo, daquilo que eu estou comendo, daquilo que eu estou bebendo. Ok, se você glorifica a Deus ali, ninguém vai te condenar por isso, porque você está fazendo para a glória de Deus. Por outro lado, se não for assim, não vai servir para nada, a não ser para satisfação pessoal. Alguém pode fazer, se sentir bem, porque se satisfez pessoalmente, mas espiritualmente não. Esse é o crivo, irmãos. É o que a gente tem que pensar do que estamos a fazer, do que estamos a falar, do que estamos a nos relacionar, porque se não for assim, como é que vamos ser identificados como cristãos e, portanto, como luz deste mundo? Porque já sabemos que, como cristão que somos, devemos ser luz do mundo. Se não estamos sendo, alguma coisa está faltando. Alguma coisa está faltando. E eu digo que o que está faltando, principalmente, é a conversão em Cristo Jesus. Se alguém disser que é crente e se mantém nas trevas, é mentiroso, então não está dentro do critério bíblico. Mas se é crente e, porventura, faz algo que não está certo, aí vai o texto que nós acabamos de ler lá em 1 João. Confessar o seu pecado. Ele confessa. E o Senhor vai abençoar, vai perdoar e vai purificar. Esse purificar do Senhor é o que significa? A pessoa vai se voltar para Deus e viver, pedir perdão por aquele ato que tomou e dizer: Senhor, eu vou me comprometer a ser luz para este mundo. E aí ele vai servir ao Senhor. De que maneira? Com alegria, como diz o Salmo 100. Com alegria. Ele não vem para cá a pulso, ele não vem para cá forçado, nem vai forçar uma situação pela qual ele não está inserido. Não vai. Porque ele vai saber que não vai adiantar isso. Não vai adiantar. Ele vem com alegria. Vai dizer como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e vem-me com alegria. Essa é a atitude do crente que é luz do mundo. É vir adorar o Senhor com alegria no coração, é moldar a sua vida, o seu caráter, de acordo com a vontade de Deus, conforme Ele nos orienta em Sua palavra. E assim sendo, as boas obras, aquilo que você vai praticar, os homens, diante desses homens do mundo, eles vão ver e eles vão glorificar o Pai. Assim como as más obras que os homens praticam é um desserviço e também não glorifica a Deus, muito pelo contrário, traz juízo sobre as pessoas, as boas obras é o contrário, vai trazer um benefício. E aí você pode colocar na balança e perceber o que é mais importante para a minha vida. Como luz que sou neste mundo, glorificar a Deus ou abrir mão disso, procurar se esconder, e aí as consequências certamente virão. Não adianta dizer que mantém comunhão e viver nas trevas. É para ter comunhão e viver na luz. Que Deus nos conceda esta graça. Continuemos nós como luz deste mundo, irmãos, vibrando com essa condição, atuando com essa condição, neste mundo de trevas, agindo como luz que somos aqui neste mundo, fazendo aquilo que o Senhor Deus determina em Sua palavra. Eu pequei, confesse e abandone o pecado e continue a sua vida cristã. Eu agora estou alegre, feliz, continue alegre, feliz. Olha como foi bom estar na comunhão dos santos, continue, mantenha essa comunhão com Deus e com os santos, conforme nós vimos o texto bíblico. Quem fala a verdade, quem vive a verdade, quem vive na luz, mantém comunhão uns com os outros, olha. E o sangue de Cristo
que nós visivelmente acompanhamos nesta manhã através da ceia do Senhor, quando nós tomamos o cálice, aponta exatamente para aquele sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Para fazer o que esse sangue? Nos purificar. De quê? De toda injustiça. Se você está em Cristo, você é um cristão, você está purificado. Por isso você não tem mais prazer neste mundo. O seu prazer é estar na lei do Senhor. E na sua lei você medita dia e noite. Salmo 1, versículo 2. Esse é o prazer do crente. Estou na lei do Senhor, meditar na lei do Senhor. O seu prazer é viver na comunhão dos santos. A nossa alegria é estar na igreja, quando pudermos estar, ou quando não, mas estamos sintonizados e harmoniosamente vivendo na presença do Senhor. Em todo o tempo estamos ligados à igreja do Senhor. Então que Deus abençoe a sua igreja, os de perto e os de longe, os que estão aqui nesse momento, a adorar o Senhor e ter a edificação das suas almas, em sabendo que, como luz que é, buscar viver de maneira plena essa vida na presença de Deus, na nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, andando pelas ruas, onde quer que vá, diante dos homens, eles vejam as suas boas obras. E assim, continuemos através disso, glorificando a Deus, o nosso Pai. Nós oramos. Ó Deus bendito, é certo, Pai, que o Senhor nos conduziu até aqui, nesta manhã, a este templo, para adorá-lo, para prestar esse culto que só a Ti é devido, mas também para ouvir a Tua voz, através da pregação da Tua palavra, e que o Senhor, ó Deus, alcance o coração dos ouvintes, de todos que puderam ouvir esta palavra do Senhor, para que assim continue, ó Deus, firmados nessa verdade bendita do Senhor, de que somos luz do mundo, luz para este mundo, e jamais, ó Deus, nos escondamos, tenhamos vergonha disto, porque, como diz o teu apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, ó Deus, que seja despertado em nós, como luz deste mundo, o desejo de evangelizar, de levar esta luz aos homens, uma demonstração de amor, sim, de amor ao próximo, levando a palavra do Senhor, para que vidas e mais vidas sejam alcançadas e salvas. Para que façamos isto, ó Deus, simplesmente devemos andar como luz, viver como luz, e isso vai fazer toda a diferença na minha vida, na vida da igreja, na vida das famílias e de tudo mais. Assim eu oro, agradecido, Deus, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém.